noite de descanso, um cafezinho caprichado. Nós vamos iniciar o programa. Agora, esse próximo período, nós estabelecemos um diálogo pastoral. A ideia, eu expus um pouquinho, é que o Bispo João pudesse repartir com a gente um pouco das suas experiências dentro do pastoreio, no episcopado. Nós enviamos algumas questões para ele como ideias, né? Então ele vai colocar. E nesse meio, se você tiver alguma questão, encaminha para o pastor Shinji Ahiro, e aí ele vai fazer uma seleção, depois ele passa para o Bispo João, tá bom? Então, se dentro das falas você tiver alguma coisa, vai encaminhando para o Shinji vai repassar para o Bispo João, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, e aí nós passamos para o Bispo João Carlos. Pai, nós agradecemos pela boa noite de repouso, por mais um dia que o Senhor nos concede. Continua a estar entre nós, abençoando a comunhão, as partilhas, os momentos de estarmos caminhando junto e fortalecendo o nosso ânimo, o vigor para o novo ano de trabalho, Pai. Abençoa agora esse tempo que vamos ter com o Bispo João Carlos, que seja um tempo que possa trazer para cada um de nós encorajamento, entendimento sobre desafios e questões que acabamos enfrentando no pastorado, no ambiente familiar, na relação da família com a igreja, com o papel de líder. Que o Senhor possa estar entre nós, seja um tempo assim muito agradável de troca de experiências, de modo que nós possamos ser desafiados e encorajados pelo Senhor. Nós entregamos as suas mãos, pedimos a sua oração, a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Bispo João, por favor. Obrigado, pastor João. Obrigado, querido. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Meus irmãos e irmãs, ontem eu fiquei bastante impressionado com aquele cântico, né, que nós cantamos, mas eu estava lembrando de algumas coisas que a gente aprendeu na infância e que parece muito simples, mas me parece que os teólogos bíblicos do passado tinham a facilidade de simplificar as coisas, né? Não tinha um cântico que a gente cantava que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem conhece? Todo mundo. Então vamos cantar juntos. Eu só vou cantar o coro, até porque vocês vão pedir para eu parar, né, se eu continuar. Mas era assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada, né? As riquezas do mundo só trazem tribulação, faz ficar orgulhoso, perder a salvação, né? Mas eu gostava desse cântico, dessa partezinha, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Aí o pessoal fala assim: que cântico mais água com açúcar, como é simples, né? Aí até que nós descobrimos que quem falou isso foi Agostinho, pai da igreja, um dos pais da igreja, Agostinho, porque Agostinho disse o seguinte, mais ou menos isso, né? Eu não sei isso literalmente, mas ele diz assim: quem tem muita riqueza e não tem Jesus, de fato não tem nada. Quem não tem nenhuma riqueza, mas tem Jesus, de fato tem tudo o que necessita nessa vida. E ele diz assim: quem tem muito e tem Jesus, e quem tem nada e tem Jesus, na verdade tem a mesma coisa. Eu acho tão bonito isso. Foi Agostinho que falou, né? Aí alguém compôs a música pensando em Agostinho, na palavra de Agostinho, e ficou essa coisinha simples, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Eu sempre gostei de música assim, rapidinhas, e essa é uma delas. Mas eu estou compartilhando com vocês porque ontem aquele cântico, que é longo, é um cântico longo aquele cântico, né? Difícil memorizar, mas também fala mais ou menos a mesma coisa, é mais ou menos isso. Muito bem, mas nesse diálogo pastoral,
eu recebi 3 perguntas para compartilhar da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido, e é o seguinte: a primeira é, o termo liderando com excelência, a princípio parece que o pastor que lidera uma comunidade deve fazer tudo o que lhe vier à mão de forma a ser consumido pela demanda. Mas como ser excelente sem ser consumido pela imposição da demanda eclesiástica? Eu recebi isso aqui de um líder da denominação, hein? Então fica tranquilo falar, porque o próprio líder da denominação colocou isso. Eu não dei definição de excelência ontem. Hoje à noite eu vou trabalhar o que é excelência bíblica, porque a Bíblia foi o primeiro livro que falou sobre excelência. Nós falamos liderando com excelência, a Bíblia foi o primeiro livro que falou sobre excelência. Nós vamos ver isso hoje. Agora, eu era pastor no 2º ou 3º ano. Eu pastoreava 4 igrejas: Apucarana, Araponga, Jandaia e Jaguapitã. E eu tinha um superintendente distrital, era o pastor Acidi Martins de Castro. Não sei quantos de vocês conheceram o reverendo Acidi. Ninguém. Gente boa. Uma das coisas boas que eu tenho no meu currículo é ter sido coadjutor do pastor Acidi. Mais tarde eu fui coadjutor dele em Londrina. Mas o Acidi, como SD, então eu pastoreava 4 igrejas. E quem pastoreia 4 igrejas, na verdade, roda prato, né? Você corre aqui, corre lá, corre aqui, corre lá. Você fica maluco. Não tinha pastor, não tinha. Lembra que eu falei ontem do meu chamado? Que eu vi o bispo falando, se os jovens não aceitarem o chamado, vão ter que fechar a igreja. Nós não tínhamos pastores. Comigo foi para a faculdade um outro pastor, talvez esse aqui alguns já conheçam, o Neri Medeiros Joaquim, pastor Neri. Não conhece também, né? Também vocês não conhecem nenhum metodista, né, gente? Aí, São João Carlos, vocês falam, conhecer mesmo, nós nem queremos conhecer os demais, porque... Mas veja bem, só foi o Neri e eu, 4 anos depois dessa conversa do bispo, 5 anos depois, voltaram 2 pastores para a região. Então o Neri assumiu 2 igrejas e eu assumi 4. Correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Um dia o pastor Acidi deve ser uns 15 anos mais velho que eu, Adir. Aí ele me chamou e falou: pastor João Carlos, eu sei que você tem uma tarefa muito pesada e nós não temos opção, nós precisamos que pastoreie a igreja. E ele disse o seguinte: priorize. Nunca esqueci, falo isso para todos os pastores. Quando os pastores vinham para a região, eu sentava com ele 3 dias na sede para explicar para eles a região e o que a gente esperava deles na igreja para onde eles foram nomeados, ou nos campos missionários que eles iriam abrir. Então eu dizia, o que o Acidi me falou? O Acidi falou, 3 prioridades. Você se prepare para pregar. A igreja precisa ser alimentada. Estudo bíblico e pregação. E faça o máximo de estudo bíblico com a igreja. Nunca deixe novos membros nas mãos de leigos. Essa era a tese dele. Não estou falando que tem que ser assim, mas eu assumi assim. Prepare os novos membros. Ensine os novos membros. Ensine com firmeza para que você não tenha que reensinar. Mas nunca esqueça do valor da repetição. Você não precisa reensinar, mas repita de vez em quando aquilo que é fundamental. Então, primeira prioridade, ensino e pregação. Segunda prioridade, e para mim aqui, ensino e pregação a maioria dos pastores fazem. Preparar com antecedência, para você conversar com a igreja, falar com a igreja, sem ficar preso. Outra coisa, né? Tem o papel na sua frente, se você precisar usar, você usa, se não precisar, não usa.
Segunda coisa, e para mim aqui, eu acho que pode haver alguma negligência no corpo pastoral, de qualquer denominação. Interceder pelos membros da igreja. Você é pastor. Você é pastor, mas você é um pastor que é pastoreado pelo grande pastor. Tem coisas que você não pode resolver, mas você resolve a vida do membro no altar, orando por cada membro. Se você é pastor de uma igreja média, aí de menos de 100 membros, dá para orar pelo nome, por cada membro. E terceiro, isso aqui muita gente vai falar, não, mas aí não, isso é coisa do passado. Visite os membros. Visite os membros. Em especial, e hoje é vantagem para mim, né? Os idosos, os idosos e os enfermos. Ele diz assim: nunca permita que um leigo ou uma leiga vá levar a Santa Ceia para um enfermo. Se um enfermo não pode receber a Santa Ceia da mão do seu pastor, o que vai receber do pastor? Então, aí ele fez eu era pastor então em Apucarana, Jaguapitã, ele falou assim: nas suas 4 igrejas, quantos enfermos você tem nas suas igrejas hoje? E eu contei assim, tinha uns 6 ou 7. Ele falou: dá para você levar a Santa Ceia. Visite, mas em especial idosos e enfermos. Ele falou: o restante, se você fizer isso, o restante, os membros da igreja farão. Farão. Então, um primeiro ponto, estabelecer prioridades. O que é prioridade? Pode ser, essas podem não ser a sua, para mim essa sempre foi prioridade. No episcopado, eu enfatizei visita a igrejas locais, porque alguns bispos se perderam na administração da igreja. Eu digo que se for para deixar de ser pastor para ser bispo, então não quero ser bispo, porque eu fui chamado para ser pastor, e o pastorado é consequência o episcopado é uma consequência do pastorado. Eu não me lembro de Deus ter me chamado para ser bispo, mas eu me lembro claramente o dia que Deus me chamou para ser pastor. Eu contei isso para vocês ontem aqui. Então eu fui chamado para ser pastor. Se para ser bispo eu vou ter que deixar de pastorear, então não quero. Então, visitando igrejas e normalmente ficando na casa do pastor, se pudesse, para conversar com a família. Eu posso não saber muita coisa da vida de um pastor, mas dos 196 pastores que eu deixei na região, praticamente sei o nome de todos os filhos de pastores, e sou amigo desses filhos de pastores. Na verdade, vou fazer um casamento agora em fevereiro, de uma filha de pastor, em março de um filho de pastor. A maioria dos casamentos eu ainda faço, da filharada, porque eu cresci com eles cresceram sendo meus amigos, né? E tem o pastor, não é possível que vocês não conheçam também. Quem conhece o pastor Davis e a Silmeire? Pastor Davis. Aleluia! Vamos dar um glória. Você conhece o pastor Davis? Ele foi pastor em Curitiba, foi pastor em Telemaco Borba, e hoje é superintendente distrital e pastor em Florianópolis, no Itacorubi. O Davis falava assim: bispo do céu. Ele tem um filho e uma filha, Davi e a Flavinha. Aí ele fala assim: bispo, não posso falar nada do senhor em casa. Às vezes faço uma crítica: o bispo fez isso e poderia ter feito assim. A filha fala assim: mas o senhor é bispo? O bispo deve estar sabendo o que ele fez, né, pai? Me defendia diante do pai. Ele falou assim: eu não posso falar nada do senhor. Eles ficam bravos, porque a gente era muito amigo. Mas assim, essa ênfase na visita, em estar junto, não é? Porque passou o tempo já, e com o pastor era tudo. O pastor era até médico. João Wesley praticava medicina no povo, dava choque no povo. Vocês sabem disso, né? Quem sabia disso? E tem até hoje lá na casa de Wesley, lá, a maquininha que o Wesley dava choque na cabeça dos pastores que tinham problema, ele dava choque. Que tal vocês serem liderados pelo Wesley? Você sabia disso, pastor? Tem lá.
Verdade. Vai lá, você vai ver a maquininha. Não, mas era uma coisa que o Wesley era treinado para fazer, que ajudava tal, é desestressante, né? Mas quando ele estava bravo, ele dava um mais forte. Mas na igreja, alguém estava falando aqui, a senhora estava falando, do pastor, da igreja rural, né? Na igreja rural, o pastor saía para estudar, quando ele voltava, ele era o entendido. Então, todo mundo dependia dele para tudo. Na igreja hoje, em muitas e muitas áreas, você tem gente muito mais competente do que você. Até na administração eclesiástica. E aí, então, para a gente não se estressar com tudo, e para fazer com excelência, você tem que escolher e pedir que a igreja escolha pessoas mais capacitadas do que você em diferentes áreas da vida da igreja. Nós precisamos entender que leigo não compete com pastor. Tem pastor, não estou falando que são todos, estressam por outras razões, mas tem pastor que se estressam. Tem pastores que se estressam porque tenta rodar tudo, não é? Tenta até administrar a igreja. Não, tem leigos que lideram com competência, tem leigos que têm noção desse assunto, daquele assunto, tem psicólogos que podem aconselhar, psicólogos cristãos que podem aconselhar. Em qualquer igreja hoje nós temos pessoas, e leigos não competem com o pastor. Quem é leigo aqui que não é ministro? Ninguém? Então vou falar mal dele, brincadeira, né? Mas deixa eu dizer, eu conheço uma historiazinha que me ajudou de fato. Teve um dia que eu ia fazer uma besteira danada e me ajudou. Essa história me ajudou. Diz que tinha quem conhece essa história, fala para mim que conhece, que eu vou pedir para você contar aqui, porque eu não preciso contar uma história que você já sabe, você pode contar no meu lugar, né? Diz que tinha uma fábrica de sabão. Quem conhece essa história? Na fábrica de sabão tinha um químico, e o químico ganhava, digamos assim, 10 mil reais. Aí o químico chegava lá de manhã, falava, põe tanto de tal coisa, põe tanto de tal coisa, põe tanto de tal coisa. Aí ele tinha uma bengalinha, aí ele chegava lá, mexia assim com a bengala, pode pôr lá para secar, saía aquele sabão maravilhoso. E o dono percebeu que esse químico não fazia nada, só mandava e mexia a bengalinha dele lá. Falou, vou mandar esse químico embora, eu já decorei. Arrumou um pauzinho também, põe tal coisa, põe tal coisa, põe tal coisa. Sabão virou uma porcaria. Ele falou, devo ter errado. Quando pegou as anotações que ele tinha feito, próximo dia, põe tal coisa, põe tal coisa, põe tal coisa, pode pôr lá para secar. Nada, sabão horrível. Chamou o químico de volta, falou, não estou entendendo, eu decorei a sua fórmula já, diga para mim o que está acontecendo aqui, ó. O cara falou, não vou dizer nada, eu fui mandado embora, pô. Eu tenho respeito por mim mesmo. Ele falou, não, eu te pago 15. Ele falou, não, eu te pago 20. Ele falou, 25. Não, pago 25. O químico voltou. No outro dia ele está lá para ver o químico. Mesma coisinha, põe tal coisa, põe tal coisa, põe tal coisa. Ficou bom o sabão. Aí ele falou, não, eu fiz a mesma coisa, não deu certo. Ele falou, não, você não fez a mesma coisa. Está vendo essa bengalinha aqui, ó? Dentro dela tem um elemento que quando eu mexo, eu aperto o gatilhozinho aqui e cai lá. Esse é que custa 25 mil reais. Mas esse você não tem. E eu não vou te falar. Me contaram essa história e me disseram assim, pastor tem a unção do pastoreio, tem o chamado pastoral, tem o cajado, esse nenhum leigo tem. Então leigo não compete com pastor.
aquilo me deu uma tranquilidade, porque um dia um sujeito que era diretor da escola dominical, ele deu uma carta para a igreja metodista de Londrina, pastor Eduardo. O leigo na escola abriu a carta para a igreja metodista. Quem que tem que abrir a carta da igreja metodista de Londrina? O pastor da igreja metodista de Londrina. Ele abriu, foi lá na frente e leu. Ele falou: nós recebemos essa carta, e eu aqui sentado no primeiro banco, porque depois dele eu ia falar. É um perigo quando você tem o microfone por último, que o cara pode fazer o que quiser, depois você pode ir à forra. E eu ali assim me remoendo por dentro, eu digo: como é que esse cara abre uma carta que foi mandado para a igreja metodista central de Londrina? O presidente da igreja sou eu. Aquele ciúme besta, porque ele era um irmão líder leigo. Mas eu fiquei irritado. Eu falei: eu vou pegar a palavra e vou falar umas poucas e boas para ele. Mas a nossa sorte é que o Espírito Santo é mais rápido do que nós. O Espírito Santo falou: você, João Carlos, tem o cajado, você foi ungido para o pastoreio dessa igreja, você é o anjo dessa igreja. Por que você vai destruir um irmão que não fez mal para você? Ele só leu uma carta. Quando eu estava levantando, eu levantei, peguei o microfone e falei: irmão fulano. Se eu falar o nome dele, alguns vão conhecer, né? Vocês não conhecem meus pastores, vão conhecer os leigos da minha igreja. Aí eu falei: irmão fulano, muito obrigado por nos informar da carta que a igreja recebeu. Da próxima vez você pode, por favor, entregar para a secretária? Ah, tá bom, pastor. Amém, acabou. Continua meu amigo, eu sou amigo dele. Mas por quê? Eu tenho a bengalinha com produto dentro, e não fui eu que adquiri, foi Deus que me deu, quando Ele me chamou para ser pastor. Então algumas coisas vão nos desestressando. Eu preciso estabelecer a minha prioridade, saber que eu sou limitado, e encontrar pessoas mais capacitadas do que eu em outras áreas que não são prioridade do pastor, para fazer o trabalho na igreja, né? Você vai falar: eu vou ver no céu? Não, pessoas irão cobrar ainda, mas você tem convicção de que você está fazendo aquilo que é prioridade. Agora, essa eu contei de um leigo da igreja, mas deixa eu contar uma historiazinha do meu pai, depois eu vou abrir para você fazer pergunta também, tem mais perguntas lá, tá? Meu pai, alguns já ouviram essa história, porque meu pai, ele viveu e morreu completamente analfabeto, nunca foi à escola nenhum dia da sua vida. A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos, e o pai fazia trabalho de peão do trecho, né? Não sei, essas pessoas que saem procurando emprego, ele acompanhava meu pai. Ele levou a gente, depois de idoso, quase para morrer já, no lugar que ele morava, lá na Trumbuca, no Rio, em Minas Gerais, na cidade de Nepomuceno. Ele morava num quartinho de chão batido. Meu pai viveu e morreu analfabeto. E aí, eu tenho algumas irmãs que têm mestrado, e eu posso ter essa cara de bobo, mas eu também tenho doutorado. Você fala: não acredito. Não tem. Mas eu cheguei para o meu pai um dia, e falei: pai, que vergonha o senhor não saber ler. O senhor tem filho com doutorado, filha com mestrado, o senhor não sabe ler, pai. Mas eu estava dizendo assim: nós podemos ensinar o senhor, é isso que eu estava dizendo. Ele falou: vergonha se você não soubesse, se você não aprender a ler direitinho. Eu sem saber ler, criei 9 filhos, se você não aprender a ler direitinho, você não cria nem os 2 que você tem. Eu já tinha doutorado, ele falou que eu tinha que aprender a ler direitinho, e eu acho que ele acertou, porque quando você vai aprendendo a ler a realidade, não é? E aí eu falei: não está aqui quem falou, desculpa, nunca mais eu toco nesse assunto. Mas eu estava pastoreando Londrina, ia para Cornélio Procópio. Depois que eu tornei bispo, eu fui para Curitiba e fiz um pacto com Deus, de que se eu tivesse num raio de 100 quilômetros de Cornélio, eu iria visitar meus pais. Fiz isso até eles morrerem. Aí, eu estava visitando meu pai, ele falou: como é que está a igreja, meu filho? A igreja de Londrina crescia muito. Aí, eu cheguei com 380 membros, nós fomos para 1960 e poucos, quando eu saí para o episcopado.
Mas eu falei, pai, tá boa a igreja. Aí eu sempre falava, tá boa a igreja. Um dia eu falei, vou desabafar. Falei, pai, eu gosto da igreja, mas eu trabalho, eu visito, eu prego o máximo que eu posso, o melhor que eu posso, mas toda vez que eu vou viajar, alguém na igreja fala assim, mas já vai viajar de novo, pastor? Ele abaixou a cabeça, falou, meu filho, eu sabia que alguma coisa ia dar errado com você. Você nunca foi adulto membro de igreja, você sempre foi adulto pastor de igreja. Porque eu me tornei pastor com 21 anos, no seminário, fui pastor lá em São Paulo, em Vila Prudente e Vila Penteado, e depois com 23 eu vim para a região. Ele falou, você nunca foi adulto membro de igreja, você sempre foi adulto pastor de igreja, isso não é bom. Ele falou, falei, por quê, pai? Ele falou, porque você não entende o que os membros falam para você. Eu falei, o que os membros falam? Ele falou assim, o membro, ele pode usar o tom que ele quiser, mas na prática ele está dizendo assim, pastor, já vai viajar de novo? Ele está dizendo, fica aqui com a gente gosta de que o senhor esteja aqui. Ele falou, não sei, ele devia ter 70 anos na época, ele falou, qualquer pastor pode ser meu filho ou meu neto. Ele falou, pastores da nossa igreja, lá em Cornélio, ele falou, quando o pastor não está na igreja, eu penso assim, pai não está aí, os filhos vão fazer alguma burrada, pode dar alguma coisa errada, o pastor não está aí. Mas quando o pastor está, o pastor não precisa nem pregar, só o fato de eu ver o pastor lá na frente, eu penso assim, está tudo bem, o pastor está aí. Eu falei, Deus, louvado seja o teu nome. Nunca mais esqueci essa lição, não é? A igreja quer o pastor, por mais nó cego que o pastor seja. Mas assim, algumas coisas, alguns princípiozinhos vão tirando o estresse da vida da gente. A gente precisa ficar em paz. Agora, qualquer igreja pensa que tem mais demanda do que tem, porque assim, vamos supor que vocês fossem uma congregação, Deus o livre e guarda, né? Mas o filho do Job tem problema com droga. Aí o Job, que é minha ovelha, vai chegar para mim e falar, pastor, por que a gente não tem uma casa de recuperação? A demanda é dele, mas ele acha que a demanda é da igreja. Presta atenção. Mas ao mesmo tempo, tem um parente desse pastor aqui, né, que é o chefe aqui, líder espontâneo, que tem problema com álcool. Ele fala, nós temos que ter uma casa para recuperação de alcoólatras. Pronto, 2 demandas a mais para a igreja. Aí a outra tem uma mãe solteira na família. Pastor, por que nós não temos uma casa para mães solteiras? Então a igreja, o pastor precisa ajudar a igreja a descobrir qual é o chamado específico dessa igreja. Qual é o chamado específico dessa igreja? O primeiro chamado específico é o chamado da denominação. Por que a igreja Hollins existe? Esse é o primeiro chamado específico. Depois tem o chamado local da igreja. Então quando a igreja determina mais ou menos, e o pastor precisa ajudar, vamos determinar aonde nós vamos agir como prioridade. O restante nós vamos usar o que já tem ao redor de nós com outras igrejas irmãs. O que nós temos? Então, deixa de ser demanda minha. Vou dar um exemplo para você. Vou dar nome de pessoas. Eu estava pastoreando Londrina, eu gosto de contar de Londrina, porque eu pastorei a maior parte do tempo em Londrina, como pastor de igreja local, porque o bispo na igreja metodista não tem igreja local. Por alguma razão não. Por causa da holiness, eu descobri o que era naquela época Nova Shalom, que hoje agora, como é que é o nome aqui? MMI. Não, o GCE levou o quê? Porque o GCE que era MMI. Mas, inclusive eu vim com o GCE. A gente é casal número 30 e poucos do Casados para Sempre, tem 70 e tantos mil ou mais.
Eu vinha na casa do Jorge do Giro, porque eu vim aqui ministrar para os jovens, conheci os filhos do Jorge do Giro, ia lá na casa do Jorge do Giro, lá naquela mansão que tem na Biboca lá. E eu ficava lá, na varanda da casa deles, aprendendo com eles, e depois ia no escritório do Jorge da Márcia fazer apostilas da Nova Shalom no mimeógrafo. Agora que você pensava que eu não era tão velho assim, você sabe, mas o cara é velho mesmo. Esse é velho mesmo. Aí, agora até esqueci o que eu estava falando. Mas a gente aprende por causa da holiness. Eu estabeleci um trabalho com casais. E o nosso trabalho com casais se tornou um trabalho excelente, pastor. Eu montei um grupo de liderança de casais e disse assim: em nome de Jesus, nenhum casal vai se separar nessa igreja. Nenhum casal. De 90 até 97, porque eu depois não fiquei sabendo, mas pode ter sido mais, ou pode ter sido até agora, não sei. Mas de 90 a 97, nós não tivemos uma separação naquela igreja. Nenhuma. Porque a gente voava na jugular do casal e disse: ah, não vamos separar. Não vai não, não vai não. Não vai separar não. Eu me lembro que um casal era de Biporã e estava frequentava a igreja de Londrina, era mesmo da igreja de Londrina. Um dia, 00:30, eu estava na casa desse casal, no quarto do casal, sentado entre o marido e a mulher, eles dizendo que ia separar. Eu falei: não vão, não vão. Não se separaram, tornaram-se líderes da igreja. Então, a igreja de Londrina, a igreja central, a Metodista Central de Londrina, tem esse trabalho excelente com casais. Segunda-feira sim, segunda-feira não, nós estávamos reunidos como casais. Se para fazer mais nada, não tinha nem ministração, vamos orar juntos, orar pela família. Agora, nós éramos ruins em libertação, e era um tempo assim de muita libertação, processo de libertação. Tem história para contar o dia inteiro sobre libertação, não vou contar nenhuma não. Mas, aí eu conheci na Quinta Presbiteriana, o Betinho, era pastor da Quinta Presbiteriana. Eu falei: ô Beto, vocês fazem um excelente trabalho de libertação. Você não poderia treinar o pessoal da libertação, da intercessão, para fazer a libertação? Ele falou: com o maior prazer. Eu falei: mas saiba, são metodistas que estão indo lá. Não me fala nada de predestinação. Esse povo tem dono. Ele falou: claro, pastor, claro, pastor. Ele falou: mas eu faço uma troca com o senhor. Eu treino o seu pessoal de libertação e o senhor treina o meu pessoal de casais. Olha que coisa. Nunca um membro da minha igreja foi para a igreja do Beto, nunca um membro do Beto veio para a igreja metodista. E nós começamos a ter um ministério de libertação maravilhoso na Central de Londrina, e ele teve um ministério de casais bom na igreja dele, maravilhoso, deve ser também. Percebe? Porque você não traz para você todo o problema que tem na igreja. Você pode aconselhar, mas você não pode ter casa disso, casa daquilo, ministério disso, ministério daquilo. Você vai ter que usar, senão você vai morrer estressado mesmo. Bom, falei até demais. Obrigado, querido. Pergunta nessa direção aí? Um de cada vez, viu? Você quer falar? O pastor Shinji está sendo atendido pelo médico ali, né? E ninguém mandou pergunta para ele. Então, se quiser, fala de fazer a pergunta agora. Tá bom. Se alguém tem alguma pergunta ou uma observação, fala: nossa, Bill, você errou tudo aí, hein? Porque nós estamos num diálogo, né? Não é pregação. Pregação você não fica discutindo, mas diálogo você pode falar: olha, isso aí não dá certo para nós. Pode responder nas outras duas perguntas que ele fez. A outra pergunta é a seguinte: é mais ou menos na mesma direção, né, pastor Eduardo?
Na sua experiência como líder de líderes, aqui é de líder de líderes. Deve ter visto muitos obreiros em burnout. Como lidar com esses obreiros? Qual o limite do cuidado e de cobranças que o Senhor, nosso, como bispo, agiu ou ainda tem agido? Isso aqui é muito importante, porque quem lidera, você precisa liderar um líder que está em crise de estresse, né? Rodando com o tanque vazio. Tem aquele livro do Wayne Cordeiro, Rodando com o Tanque Vazio. O Wayne Cordeiro escreveu alguns livros sobre isso aqui, viu? Não sei se alguns já leram o Wayne Cordeiro. Ele não é metodista. Eu tenho um amigo que foi coadjutor do Wayne Cordeiro. O homem era... Deus usava muito esse homem mesmo. Mas eu queria dizer o seguinte. Inclusive, a faculdade de teologia, pastor, da Igreja Metodista, criou um projetozinho e os bispos aprovaram, mas por alguma razão a sexta região foi a única que continuou e continua até hoje. Eu não sou responsável, obviamente, o bispo Fernando é o responsável, mas nós temos um cuidado pastoral, cuidar da saúde emocional do pastor e da pastora. Então, é assim, nós separamos, no nosso orçamento, a gente separa, e não é muito dinheiro, é pouco dinheiro. Assim, achei incrível como a gente podia fazer muita coisa com pouco dinheiro, para a saúde emocional. Então, o pastor, assim, outra coisa, antes de falar isso, porque nós temos na sexta região, não existe nenhuma outra região, chamado Pastoreio de 5. Esse nome assim, Meia Hora com Jesus, Pastoreio de 5, são nomes óbvios, eu que crio, são nomes assim, bobos, mas que para mim atende ao dia a dia da pessoa. Pastoreio de 5 é o seguinte: todo pastor e pastora está num grupo de pastoreio de 5, não pode ter mais de que 5 pessoas, além do pastor, que é o responsável. Esse pastor que é responsável, ou a pastora que é responsável, não tem que pastorear, mas ele tem que reunir o pessoal, para cuidar também da saúde emocional. Então, se tem várias mulheres, eu ponho uma mulher que vai coordenar. E não trata de nada administrativo. Trata de... Quer saber o aniversário da família? Se um pastor daquele grupo, uma pastora daquele grupo estiver doente fisicamente, eu quero saber pela boca do pastor de 5, ou da pastora de 5. Eu quero saber pela boca. Eu não quero saber nem pela boca do superintendente distrital, porque o superintendente distrital é muito administrativo, e eu não queria que confundisse as coisas. Então, tá, e muitos dos líderes, superintendentes, assim, no final, nem o superintendente distrital, nem era pastor de 5 mais, porque eu queria que fosse só pastoral, exclusivamente pastoral. Vai visitar, telefona, escreve, porque às vezes você precisa de uma pessoa para desabafar, que ajuda você não burnout, né? Quando você tem alguém para compartilhar, e você sabe que às vezes apenas o compartilhamento ajuda, apenas conversar, porque às vezes o pastor é solitário. E já imaginou casais de pastores, crise, quando um está junto com o outro, um está queimado, a outro sabe a razão? Difícil. Mas tendo um pastoreio lá fora, melhor. Então, é conversa mesmo. Vai almoçar junto, não precisa reunir o grupo, você é responsável por esses 5, pode conversar com ele particularmente, ou outro membro do grupo de 5, vai conversar, compartilhar as lutas, não é? Muito bem. Além disso, então, o cuidado da saúde emocional do pastor e da pastora. E qual é a estrutura? É uma estruturazinha. Minha responsabilidade como bispo era conhecer psicólogos em várias áreas
da região. Então tem 2 psicólogos em Londrina, vários psicólogos em... O Catito, quem conhece o Catito? Agora já não é metodista, já conhece, né? Quem conhece o Catito aqui lá de Curitiba? Aí, olha, se fosse metodista, vocês não saberiam quem é, né? O Catito é um dos psicólogos em Londrina, em Curitiba. Tem psicólogas e psicólogos, todos cristãos. Minha obrigação é descobrir os psicólogos. E de preferência, não de dentro da igreja metodista, apesar do psicólogo fazer um voto de silêncio, mas pode ser problema que depois a pessoa vai ser ovelha do pastor. Eu prefiro que não seja da igreja metodista. Não sei como é que o bispo Fernando está fazendo agora. Então, quando um pastor viesse para mim dizendo, eu estou estressado, não estou me aguentando, estou com esse problema, e na minha análise, eu não tenho as ferramentas, essa é a bênção de você, pastor, não tem todas as ferramentas, você tem aquele cajadinho, mas você não tem todas as ferramentas, tem coisas que o pastor não vai conseguir resolver. Então, o americano chama de refer, né? Enviar para outra pessoa, refer. Você dizer assim, olha, nesse ponto eu não consigo lidar. Então, você vai entrar no projetozinho de saúde emocional do pastor e da pastora. Se é problema conjugal, os 2. E aí então, diz, olha, o que nós vamos oferecer para você? 10, como é que é o nome? Sessões. O cara pode confundir sessão, né? Brincadeira, mas são 10 sessões mesmo. Com psicólogo ou psicóloga. Eu vou te dar os nomes e você escolhe, eu não quero nem saber. Eu não quero saber, porque é uma questão de ética. Vou te dar o nome de 3 ou 4 psicólogos, você vai escolher. Caso você não queira nenhum deles, você pode escolher um psicólogo cristão, porque tem psicólogo que já manda chutar o pau da barraca, né? Estou tendo um problema conjugal. Separa dessa coisa, né? Então, eu falo, olha, a gente falava, né? A gente fala lá. Você vai escolher o psicólogo. A região vai pagar 1/3 de cada sessão. Nós vamos, e com esses psicólogos que a gente já tem relação, é bom porque eu já falo com o psicólogo, se eu te mandar um pastor, se vier um pastor dizer, uma pastora disser que é pastora metodista, você tem que dar um desconto de 1/3. Então, veja bem, 1/3 nós pagamos, 1/3 o psicólogo desconta, 1/3 você paga. Nunca, assim, não existe nenhuma exigência que faça isso, mas nunca teve um não. Nunca teve um não de pastores. E não teve nenhum mês que eu não tinha algum pastor sendo acompanhado no programa de saúde emocional do pastor ou da pastora. Com resultados maravilhosos, com resultados abençoados, né? Por quê? O sujeito vai pagar 1/3 da consulta. Quanto é que está uma consulta de psicólogo hoje? Quanto, filha? 150. Vamos supor que seja 150. É psicólogo crente. São Paulo é mais caro, viu? Interior é mais barato. Não estamos falando de cara que muda o mundo. Não estou falando do cara que vem de jatinho atender você, não. Entendeu? Não, mas aí, vamos dizer que seja 210. Não é muito mais do que isso aqui. Aqui no Paraná não é não. Aí o cara vai pagar 70 ou 100 reais. Ele vai gastar R$1.000 para 10 sessões, que vai ajudá-lo muito. Eu quero dizer que nós tivemos resultados maravilhosos. Porque, além da orientação de procure o que é prioridade, não fique doente com aquilo que não é prioridade, né? Você tem pastoreio de 5, você tem psicólogos que estão relativamente à sua disposição. Basicamente, esse é o nosso projeto na 6ª região. Assim, tem um que é amigo do Tadeu, né? Cadê o meu irmão que é amigo? Aqui. Então, a Vânia,
era até, acho que ainda é a presidente da Associação de Esposas de Pastores. Esposa de pastor, não tem de esposa de pastora, mas tem de esposa de pastores. E tem o projeto Cuidar também, para esposas de pastores, né? A Aldir está me lembrando disso. Muito bem. Essa foi a segunda pergunta. Alguma questão? A irmã vai falar: mas, bispo, o senhor é muito barato, não quer pagar mais do que R$100. Mas, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que, apesar de você ter todo mês, é uma coisa assim que a região gastava 4, 5 mil reais por ano, com esse tipo de coisa, né? Não era muito caro para a região, tendo em vista o valor de um pastor, uma pastora, para a igreja também. Nós nunca envolvemos a igreja nessa questão, a igreja local, porque a igreja poderia não entender, né? Espera aí, o pastor tem que cuidar de nós, agora vamos ter que cuidar dele, apesar de ser verdade que a igreja precisa também cuidar do pastor, mas nós nunca quisemos envolver a igreja local no gasto com isso. Então era orçamento regional, desconto do psicólogo e orçamento da pessoa necessitada. Alguma pergunta? Algum comentário? Nossa, pastor Eduardo, acho que é fácil liderar Holiness, hein? Como é que é, querido? Por favor. Dentro da região onde você exerceu o episcopado, como em qualquer realidade, nós temos igrejas que deslancham mais, e tem igrejas que, em períodos ou situações, estão enfrentando dificuldades. Eu sei que existe a figura, vocês têm a figura do supervisor distrital, fiscal SD, mas você como bispo, como lidou, como superintendente, como trabalha essa questão? Que tipo de ajuda, que situações pode ser feita? É lógico que existe um processo de nomeação, pode ser uma questão envolvendo nomeação, mas talvez existam outras questões. Se você puder compartilhar alguma coisa com a gente. Sim. Tem igreja que demora, né, pastor? Tem igreja que demora para arrancar. Tem igrejas que arrancam mais fácil. E tem igrejas que demoram muito para arrancar, né? O SD ajuda. Eu também sempre fiz questão de estar em cima desse tipo de coisa. Mas entre outras coisas, uma coisa boa, e que eu sei que a Holiness não teria muita dificuldade, até porque vocês têm projetos bonitos de jovens que querem trabalhar, participar e de se envolver, e adultos, né? A comunidade Niceia é uma comunidade operosa, né? Mas Nikkei, né? Não é Niceia, Nikkei. Nisei, Sansei, Yonsei. Nikkei é todo mundo, né? Mas nós temos um projeto na 6ª região, e hoje tem em todas as regiões do Brasil. Nós pegamos da 5ª, a 5ª começou primeiro, aí veio a 6ª, hoje todas as regiões têm. São os projetos de férias. O nosso chama-se Julho para Jesus. A 5ª chama-se Uma Semana para Jesus. A 4ª chama-se Passa a Macedônia. A 3ª chama 3 Dias para Jesus. Onde a gente vai a uma igreja que está debilitada, ou uma cidade que não tem igreja, ou para plantar a igreja, ou para ajudar a igreja a desenvolver. Tá, esse é o Julho para Jesus. Todo julho, 350 missionários, leigos e clérigos, vão para um lugar. O ano passado foi em Joinville, num bairro de Joinville, e agora começou a igreja lá, não existia. Já existia a igreja de Joinville, mas não existia nesse bairro. Foi plantado um trabalho lá. Mas eu estou falando do Julho para Jesus, porque daí só seria uma vez por ano. Não. Como subproduto do Julho para Jesus e do interesse que o pessoal adquiriu em fazer esse tipo de coisa, existe um ônibus na região agora. Assim, e esse trabalho você tem dentista, médico, construtor,
psicólogo, cabeleireiro e tal. Mas todos trabalham para evangelizar. Todos trabalham para evangelizar. O trabalho é uma maneira de você alcançar vidas. Muito bem. Porém, como subproduto, o pessoal vem para a igreja e ficou interessado em fazer um fim de semana para Jesus. Então, em qualquer momento você tem na CCJão hoje, um grupo de pessoas que está numa igreja fraca, pequena, ajudando essa igreja a se desenvolver. E nós temos um trabalho chamado, só dos jovens aí, porque isso é de adultos, jovens, crianças. Temos o Treina Up. O Treina Up é um treinamento missionário. O primeiro tem o treinamento teórico, depois o jovem precisa participar do Júlio para Jesus, e depois o jovem precisa ficar 15 dias, um mês, numa cidade onde tem uma igreja com problema de crescimento e tal, ajudando o pastor a desenvolver projetos para aquela igreja. Essa é uma das maneiras. Então nós temos muito disso, especialmente em Santa Catarina, mas em qualquer lugar. E o jovem ajuda demais, né? O jovem é coisa boa, porque a gente precisa acreditar na juventude, né? Povo crente, desde que não cante vou pular na mirra ardente. Brincadeira, mas assim, o jovem é gente boa, é gostoso, jovem crente é uma maravilha, porque a fé deles, a fé do jovem, é uma fé que não é permeada muito pela lógica. Não, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Eu sei porque eu fui jovem, muitos anos atrás. O pastor, meu pastor, fala assim: mas fé sem money, não adianta muita coisa. O meu pastor falava: a sua fé sem money não, pastor, mas a minha vai dar certo. O pastor ficava bravo comigo. Mas a fé que o jovem tem, ela é quase ingênua, né? E Deus gosta desse tipo de coisa de vez em quando também. E Deus opera na vida desse pessoal. Igrejas que foram recuperadas, porque os jovens foram e ficaram 15 dias, um mês lá trabalhando. 3, 4 jovens que decidem ir, não é? E eu gosto de apoiar isso aí, viu? Gosto muito de apoiar esse tipo de trabalho. Agora, aí você tem o perfil do pastor. O pastor fica um ano, não deu resultado, no primeiro ano, segundo ano, precisa dar algum resultado, terceiro ano, porque o pastor, ele evangeliza porque ele é crente. O pastor não tem a função necessária de evangelização, ele tem que preparar a igreja para evangelizar. Não, mas se a igreja é pequena, está diminuindo, e o pastor não está fazendo nenhum projeto, então talvez o pastor não pode ficar nessa igreja. Então nós vamos transferir o pastor, né? É que na nossa, uma vez o Adriel ficou bravo comigo, hoje ele aceita bem. Eu decidi na região, e tive o apoio da liderança, que na nossa região, e até hoje é assim, não entra ninguém para o pastorado se não plantar uma igreja. Para entrar no pastorado, na CCJão, você tem que plantar uma igreja. Quando você vem da faculdade de teologia, você fala: bispo, quero ser pastor. Eu falei: então, já plantou uma igreja? Não, então vai ter que plantar uma igreja. Então você é um leigo com autoridade para exercer funções pastorais, mas não faz parte oficialmente do corpo pastoral, para plantar uma igreja. Quando você plantar uma igreja, então você vem, e eu vou colocá-lo no período probatório ao pastorado. Então quando a pessoa entra no período probatório, ele já plantou uma pequena igreja. Tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Não importa se você tem bacharel, básico, mestrado e doutorado. Mesma coisa. Para entrar na CCJão, eu sei que o bispo Fernando deu continuidade a isso, tem que plantar uma igreja. Às vezes está faltando pastor, porque algum pastor aposentou e tal. Você pega um que já está lá e coloca para cima, apesar de não ter plantado a igreja, mas já mostrou serviço, põe um que chegou agora no lugar dele, para continuar a plantação daquela igreja, né? Então isso também ajuda você a ter igrejas que nascem saudáveis, porque eu quero dizer, eu acho que não existe na Hollywood, só na nossa igreja que existe isso aqui. Mas tem pastor que pensa que é Deus. Ele diz assim: eu sou assim, não vou mudar, e se sair todo mundo da igreja, eu conquisto novos membros. Você não foi chamado para ser pastor para fazer isso.
Você foi chamado para ser pastor para cuidar do rebanho. O rebanho não é seu nem meu, o rebanho é de Deus. E nós temos que ter muito temor ao cuidar do rebanho que já existe e crescer a partir do rebanho que já existe. Eu não estou falando em teoria, não. Eu vi pastor falando isso e não está mais conosco. Não vou dar nome por ética, mas estou vendo o rosto de alguns aqui agora. Sujeitinho todo chiquitoso, não, porque nós vamos fazer uma revolução na cidade e tem gente que não está contente e que se não estiver contente que sai. Foi um fracasso tremendo, eu tive que mandar o rapaz embora. Mas tem um que eu posso dizer até o nome, porque foi uma história bacana. Mandei um pastor para Terra Rica. Conhece Terra Rica? Quem conhece Terra Rica aqui? É lá no noroeste do Paraná, lá perto de Santa Cruz de Monte Castelo, Loanda, para lá de Paranavaí. Mandei um pastor para lá, mandei um obreiro que chegou, tinha 10 membros lá. Eu falei, você não vai nem ter que plantar, uma igreja já está plantada, tem 10 membros. Porque para mim já tem, não é que só tem já. Não foi você que ganhou, não fui eu que ganhei. Eu cheguei na região, nós já tínhamos 10.500 membros. Eu saí com 35 mil membros, mas eu já tinha 10.500 membros. Eu não fiz mais do que obrigação, ser usado por Deus para ajudar no crescimento da igreja. Então, eu fui para aquela igreja, só tinha tantos membros. Falei, mas como já só tinha? Foi você que ganhou? Não, então você já tinha. Sim ou não? Desculpa se eu estou exortando alguns aqui. Desculpa se ficou irritado comigo. Aí já tinha. Eu mandei esse menino. Aí passou um ano, 10 membros. Segundo ano, 9 membros e perdeu um. Não tinha pastor lá e estava com 10. 2 anos depois que estava, perdeu um. Eu vou dizer o nome dele, Amarildo. Aí, eu posso falar porque essa história é conhecida na região, a mãe dele conta. A mãe dele gosta de contar, porque a mãe dele vai entrar agora. Falei, Amarildo, no 3º ano, falei, Amarildo, você não serve para ser pastor. Meu irmão, vai fazer outro serviço. Você não pode ser pastor, está perdendo membro. Em vez de ganhar, de pôr o pessoal para evangelizar. Eu falei, se você esquecer todos esses membros e só exercer a sua função de crente, que é evangelizar, você ganha mais 10, ué. Você está aí só para isso, você não faz mais nada, só isso. Aí o Amarildo não deu certo. Falei, Deus abençoe, vai fazer outra coisa. O Amarildo saiu. Aí, isso foi em janeiro, na verdade em novembro. Quando chegou em julho, teve um Júlio para Jesus lá em Jandaia do Sul. Tem alguém pastor de Jandaia do Sul aqui? Aí nós fomos para Jandaia do Sul. E eu chego comentando, pô. Aí eu cheguei numa irmãzinha que estava encostada no muro da igreja assim, aquela irmãzinha querida, aquele jeitinho querido. Eu abracei a irmã e falei, ô irmã, tudo bem? Ela falou, bispo, não estou bem não. E não estou bem com o senhor. Eu falei, mas minha irmã, eu acabei de chegar. Eu acabei de ver a senhora, eu já fiz alguma coisa errada? Eu estou tão rápido assim fazer coisa errada? Ela falou, não, bispo, não estou brincando não. O senhor não gosta do meu filho. Eu falei, agora piorou, irmã. Eu não sei quem é o seu filho. E o senhor está dizendo que eu não gosto? Difícil eu não gostar de alguém, hein? Aí ela falou, não, bispo, eu sou mãe do Amarildo. Eu falei, nossa, irmã, mas quem falou para a senhora que eu não gosto do Amarildo? Ele falou, ele fala. Eu falei, por quê? Porque o senhor não deixou ele ser pastor, ele fala que o senhor não gosta dele. Eu falei, irmã, na verdade eu gosto muito do Amarildo, gosto de jogar bola com ele. E o Amarildo deve ser um excelente crente. Eu só disse para ele que ele não pode ser pastor. E disse para ele, Amarildo, vai fazer outro trabalho onde você vai se encaixar. 3 anos sem ganhar uma viva alma. Você precisa reconhecer que você não foi chamado para isso. Sabe o que ela falou para mim? Ah, é isso, bispo? Eu sempre falei para o Amarildo que ele não servia para ser pastor. Eu falei, eu descanso o meu caso encerrado. Eu falei, minha irmã, a senhora já tinha falado, meu filho, mas cansei de falar quando ele falou que ia ser pastor. Amarildo, você não serve para ser pastor. Eu falei, irmã, nós estamos empatados então. Diz para o Amarildo que eu amo ele, eu só penso como a senhora. Não é possível que ele não vai gostar de eu pensar igual a mãe dele. Pronto, ela conta para todo mundo. Já ouvi o pessoal falar,
a irmã fulana falou que aconteceu isso. Eu falei, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, então, nesse caso de Terra Rica, o pastor derrubou a igreja. Tive que tirar. Então, algumas, você tem que dizer, rapaz, você não acha que Deus te chamou para outra coisa? Você está equivocado? Às vezes você pregou uma boa mensagem na igreja, a igreja falou, você devia ser pastor. Tem isso também. Tem igreja que pensa que o sujeito pode ser pastor porque pregou uma mensagem bonita. Já acha que o cara pode ser pastor. O cara é bom de conversa, a igreja pensa que ele pode ser pastor. Não sei se respondeu, pastor. Ou você estava esperando outra coisa mais brilhante? Não é aqui que você vai achar isso. Eu acho que são medidas interessantes. Eu acho que no contato mais pessoal, para saber o que está acontecendo, é o superintendente. Eu sempre descansei muito na capacidade do superintendente de ler para mim a realidade da igreja. O melhor superintendente, eu também estou falando de uma coisa que todos os superintendentes já sabiam, e continuam sendo os mesmos. Só entrou um outro, porque o bispo Fernando era meu SD, e se tornou bispo, então entrou o Renan, em Londrina, pastor da igreja do Jardim Califórnia, que hoje é superintendente distrital. Mas, eu sempre falei, o cara mais claro, que tem mais clareza como superintendente distrital, chama-se Carlos César Pereira, de Cornélio Procópio. Ele é o superintendente do Norte, Pioneiro 2. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser sobre qualquer igreja, sobre a responsabilidade dele, desde finanças até a realidade espiritual da igreja, ele te dá respostas claras. Ele é muito competente. Então, quando o Carlos César falava assim, bispo, precisa tirar fulano, não vai dar certo, mais um ano a igreja não aguenta. Ou bispo, não vou mexer no fulano. Eu encerrava a conversa. Porque como superintendente distrital, ele dava a descrição do distrito. Por quê? Porque são 15 igrejas, 12, 17 igrejas só, ao invés de 100 e tantas igrejas. Então, é mais fácil. Hoje o Davis, alguém que falou que conhece o Davis está em Florianópolis e é o superintendente distrital do litorâneo, e ele também está caminhando nessa direção, muito bom. Nós temos 10 superintendentes na região. Mais alguma observação aí? Essa é a terceira, pastor? Falei. Isso mesmo. Você me deu 3 questões, né? Alguma questão? Pois não, minha irmã. Pergunta? No caso, o irmão começou jovem, encontrou um sistema, um jeito de funcionar, e na caminhada talvez o irmão teve percepções acerca do sistema, né? Que palavra o Senhor daria para os que estão começando? Porque às vezes pode ser um pouco desanimador para jovens, né? E ver, uau, como é complicado certas coisas, né? E eu acho que até o irmão deve ter vivenciado mudanças, feito parte dessas mudanças do próprio sistema, né? Mas vendo agora com uma posição mais madura de caminhada, que palavra o Senhor falaria para os que estão entrando em um sistema? Tá. Assim. Quem é que está entrando aqui? Está assim nos 2, 3 anos de pastorado? Tá. Eu estava estudando nos Estados Unidos e um pastor me deu um conselho. 3 palavras. 3 palavras que marca a minha vida no que diz respeito ao sistema. Eu faço a diferença entre movimento e instituição. Existem movimentos e existem instituições. Nenhum movimento perdurará sem se tornar instituição. Não existe movimento que não se torna instituição. Então você começa o movimento, você fala, agora eu vou entrar aqui porque estou livre dessas coisas. Não, daqui a pouco você está nessas coisas. Não tem jeito.
todo o movimento vai se tornar instituição em algum momento. Não é? O próprio Deus faz isso. O povo saiu do Egito, começou a andar, de repente Moisés sobe lá e volta com as leis. Instituição. E eu estava eu adquiri tanto isso, que eu faço exatamente o que ele sugeriu, e que ele era, que eu admirava. O nome dele é Alfred Gwynne. Al Gwynne era o pastor de uma igreja, a igreja Centenário em Lexington, Kentucky, que nós participávamos. E aí, eu percebia que o Al Gwynne tinha um excelente relacionamento com bispos, e nos Estados Unidos, os bispos são pessoas distantes, né? A gente sabe que existe, mas nunca viu. E aí, o Al Gwynne transitava no meio do bispo, ia pescar com o bispo tal, ia não sei aonde, na reunião tal, e a igreja do Al Gwynne crescia. Eu achei impressionante, porque normalmente que os caras estavam muito grudados na instituição, não tinha igreja que estavam crescendo, só tinha um bom trânsito, está percebendo? E eu fiquei impressionado, e um dia eu fui conversar com alguém, porque eu sou meio curioso assim, eu quero saber o que está acontecendo. Aí eu fui no escritório do Al Gwynne, o que era lá? Era Nicholasville Road. Lá, se você for em Lexington, Kentucky, na Nicholasville Road, era o lugar onde a igreja era, mudou depois para um lugar maior. Eu perguntei para o Al Gwynne, falei: Al Gwynne, me conta, pastor, como é que o senhor tem a sua igreja cresce, você tem bons relacionamentos, me conta o segredo disso. Eu queria saber. Ele falou: Carlos, me chamava de Carlos, always go beyond, sempre vá além. Fala, me explica, né? Isso parece coisa do profeta falando, né? Além. Eu falei: me explica isso, alguém. Ele falou: você está numa instituição, que você chamou de sistema, né? Você está numa instituição. Ninguém pôs um revólver na sua cabeça e falou: você vai fazer parte dessa instituição. Você escolheu. Você escolheu fazer parte. E a instituição tem regras, e regras mudam. E você tem a chance de influenciar na mudança ou não. Mas instituições que agem de maneira mais ou menos democrática, se você não passou a regra que você acha que é bom, passou aquela regra, você se submete a ela. Seja qual for a regra, sempre vá além. Eu digo: me dá exemplos. Ele falou: tem uma reunião, o líder falou: eu quero um representante de cada igreja local, mande 2. O líder denominacional da instituição falou: olha, nós precisamos que as igrejas dividam esse valor, que nós temos que pagar esse valor, e é tanto para cada, mande mais. O pastor estava falando: faz o dízimo, 1,5 dízimo. mas foi nessa direção, mas assim, muito macio, sabe? Ele falou: tudo, se falou, esse relatório tem que estar aqui no dia 15, mande no dia 10. Porque uma pessoa, viu, gente jovem, meninada, né? Uma pessoa, não há instituição que não valorize uma pessoa que leva a sério os critérios da instituição. Não existe. Instituições funcionam com gente responsável. Eu acho impressionante como vocês começam tudo no horário aqui. E nós que somos metodistas, né? A Eliane jogou na minha cara. Ontem a gente ia sair aqui às 6 horas da manhã para caminhar. Eu cheguei às 6:01. Eu falei: nossa, eu pensei que era só ela que ia. Eu falei: nossa, a Eliane já foi. Não, eu falei: nossa, a Eliane está atrasada. Ela está aqui na minha frente, não estava vendo ela ali. Eu falei: nossa, eu falei para o Aldir estava comigo. A Eliane já foi. Ficamos sentados até às 6:20. Eu falei: ela não vai não, vamos embora. Quando nós chegamos lá na frente, ela já estava voltando. Ela saiu às 6, gente. Mas eu sei que isso não é só da Eliane. Isso é característico da Holiness. Uma igreja que eu dou testemunho
da seriedade dessa igreja. Igrejas, instituições, agem com a seriedade, funcionam com a seriedade de cada membro. Você é também a instituição. E eu quero insistir, ninguém pôs um revólver na sua cabeça e disse, vai ser dessa instituição. Você aceitou. Você abre a conta num banco, e o banco diz para entrar aqui dentro, você tem que tirar o cinto, porque o negócio aqui é sensível, tem que ser assim, assim, assim. Você aceita. E na casa, na família da fé, né? Então, é óbvio que no decorrer do tempo, você tem influência e pode ajudar a mudar. Ajudar a mudar. Mas a igreja não precisa de revolucionários, precisa de pessoas que ajudam a perceber características que podem ser mudadas. E igrejas mudam porque alguém falou. Por exemplo, a nossa igreja não tinha diácono. Lá em Londrina, eu estabeleci a diaconia na igreja local. Hoje, em 70% da igreja no Brasil, tem diaconia. O missionário designado, que é esse sujeito que tem que plantar a igreja, começou com a gente. Hoje, quando eu fiz isso, pode falar com o Adriel que eu falei isso, tá? O Adriel falou assim, ô João Carlos, você vai ter reunião com os seus novos, que eu fiz uma reunião com os novos lá. Eu falei, o que você vai falar para eles? Eu falar para eles que eu não tenho igreja para eles, mas que se eles querem ser pastor da igreja metodista na Sexta Região, tem que plantar uma igreja. Eu falei, mas isso não é metodista. Eu falei, não é, na minha região vai ser. Ele falou, qual é a característica? Eu falei, o sujeito vai receber menos, porque ele não é um pastor, ele vai plantar uma igreja, a hora que ele tiver plantado a igreja, ele vai se tornar pastor, vai ganhar igual os demais. Ele falou assim, você sabe que isso é exploração de mão de obra barata. O Adriel falou, pergunta para ele, Bispo Adriel, amigão deles aqui, ó. Você sabe que isso é exploração de mão de obra barata. Eu falei, não, o que nós estamos fazendo até agora é exploração de igreja. E aí tem uma outra coisa que no meu coração nunca muda. Um dia Deus falou para mim, não toque a minha noiva. Não toque a minha noiva. A igreja pode ser encardidinha, mas a igreja é a noiva de Jesus. Você e eu não podemos explorar a igreja. Não podemos nos vingar de igreja, não podemos desprezar a igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus. Então, aquela sua igreja que você pastoreia lá, por menor que seja ou por maior que seja, ela é parte do aspecto do noivado de Jesus. Então, eu não toco a igreja. Agora, o pastor diz que quer ser pastor. Então, pastor, você vai ter que fazer sacrifício, não é? Para poder ter igreja. Você não pastoreia a igreja que não tem? Põe 5 pastores numa igreja que cabe um? De maneira nenhuma. Não pode jogar um peso desse na vida da igreja. Mas às vezes você tem, porque a própria igreja, na sua estrutura, cria os pastores, quem lidera vai ter que fazer. Então, na medida em que você vai crescendo na liderança, aqueles que ocuparão funções, podem ajudar, ou como se chama assembleia? Nas assembleias, ajudar a pensar. Eu achei interessante, esse povo é corajoso, né? A DC vem aqui e fala assim, nós temos que tratar dessa questão de aposentadoria, e nós queremos saber o que vocês pensam, o que vocês querem. Eu falei, olha que igreja boa, olha só, né? Todo mundo podia dar opinião, se passar, passou. Um sujeito levanta, dá uma opinião, vota, todo mundo concorda, vai fazer, pastor Eduardo? Tem que aceitar. Mostra as dificuldades, né? Mas então é isso, pastor. Eu acho, a minha irmã, eu acho assim, que regras a gente obedece, ou pede para sair. Eu servi o exército, soldado disse, sim senhor, não senhor, quero ir embora. Regra a gente obedece, regras são feitas para obedecer, né? Vou falar isso em algum momento aí, né? Eu faço parte, eu não posso me rebelar contra a regra. Ou eu trabalho para mudar, sem ficar falando mal de quem está na liderança, ou eu obedeço a regra. Regras são feitas para obedecer. Eu tenho essa tranquilidade. Eu fiz um doutorado em missão. Aí alguns pastores falaram para o bispo Richard, que era o bispo, bispo, o João Carlos vai querer competir com o Semestre, que é a escola nossa de teologia. Ele está querendo abrir uma escola de missões. Eu abri mesmo, chamava-se Envio, Escola Metodista de Visão e Ação Missionária. Aí foram falar com o bispo me chamou, falou, João Carlos,
Não pode abrir uma escola. Poxa vida. Eu falei, ó bispo, ninguém falou que eu não posso. O senhor está falando agora. Mas eu gostaria que o senhor me falasse. Por quê? Porque não existe nada escrito a respeito disso. O que o senhor falar, eu vou obedecer. Mas eu gostaria de conversar com o senhor. Eu falei, eu posso fazer umas perguntas para o senhor? Ele falou, pode. Eu falei, eu sou pastor dessa igreja. Já há 10 anos, naquela época. O senhor está insatisfeito com o meu pastorado? Eu sou um mau pastor? Eu falei, não, você é um bom pastor. Ele falou, o senhor me escolheu como superintendente distrital. Eu não estou sendo um bom superintendente distrital? Ele falou, não, você é um bom superintendente distrital. Eu falei, a igreja me autorizou a estudar fora. Eu fui fazer um mestrado, tive a chance de fazer um doutorado, eu vim perguntar para o senhor se eu podia fazer um doutorado. O senhor disse, pode fazer. Eu fiz o doutorado em missões. O senhor não acha que eu tenho que abrir uma escola de missões? Deus me deu a chance de fazer um doutorado em missões. Para quê? O senhor não acha que eu tenho que abrir uma escola de missões? Porque eu estou treinando leigos para a missão. Não estou treinando leigos para serem pastores. Estou treinando leigo para a missão. Ele falou, João Carlos, abre a escola de missões. Abre a escola de missão. E eu vou defender você. Passando 2 anos, tivemos 0%, de desistência na escola de missões, lá em Londrina. Nessa época eu dava aula para uns fregueses aqui, né? E aí, num concílio da igreja nossa, de vocês, assembleia, nossa é concílio, o bispo falou, alguém falou, eu proponho que a gente reconheça a escola que o João Carlos abriu como escola regional. Eu falei, eu posso dar uma palavra? Pode. Falei, eu não gostaria que fosse reconhecida pela igreja como escola da igreja. O reconhecimento que a gente precisa na escola é o que já tem, é a não desistência. Todo mundo está se formando e indo para o campo, ajudar pastores. Se vocês permitirem, eu não gostaria que fosse reconhecido pela região. Não, tá bom, então, o bispo foi o primeiro. Eu falei, não, então tá bom, fica aqui na igreja local e tal. Aí, eu me tornei bispo. Aí o pessoal falou, o que você vai fazer com a envio? Eu falei, vou fechar, porque eu não aceitei o reconhecimento da igreja. Não é justo que como bispo, agora eu como bispo tenho uma escola de missões. Eu represento a região. Eu tinha uma escola de missões dentro da igreja local. Agora como bispo, a região vai entender que essa é a escola da região. Então eu não posso reconhecer, porque lá atrás eu falei que não reconheceria, eu daria um tapa na cara do bispo Richard. Você não aceitou reconhecer porque eu era o bispo. Agora, está fechada a escola de missões. Encerramos a escola de missões. 4 formaturas, 200 missionários, nenhuma desistência. Encerramos a escola de missões. Para ser coerente, para demonstrar submissão e coerência naquilo que faz. Isso é fundamental, minha irmã. O jovem tem que entender que ele entrou para a instituição, para ser bênção na instituição. Né? A instituição é igual a evangelização. Eu nunca vi um católico se converter porque você falou mal de Maria. Eu nunca vi uma instituição mudar porque você ficou falando mal dela. Pelo contrário, você entrou e ajudou a instituição a pensar. No reino de Deus, submissão é fundamental. É fundamental. Eu não tenho dúvida disso. Lembra daquele centurião? Chegou para Jesus, falou, Senhor, cura o meu servo lá. Jesus falou, não sei o que Jesus falou, não lembro agora, mas ele falou, o senhor não precisa ir. Eu também sou homem. Como? Sujeito à autoridade, sob a autoridade. O centurião falou, eu sou homem debaixo de autoridade, e digo para um, vai, e ele vai, e digo para o outro, vem, e ele vem. O que esse cara ensinou para nós, para o resto da vida? Para você ter autoridade, você tem que ser submisso à autoridade. No reino de Deus é assim. No reino de Deus só pode ter autoridade quem é submisso à autoridade. Não dá para ser cavaleiro solitário e ter autoridade no reino de Deus. Quanto mais submissão você tem às autoridades que Deus colocou sobre você, mais autoridade você tem. Eu não tenho dúvida disso. Está respondido, minha irmã? Amém. Outras perguntas?
Amém. Fala, Guto. Então tá bom, pastor. Reverendo Eduardo, chefe dos chefes, Bato Continense. É a sua palavra. Depois, se tiverem perguntas, pode ser em outra direção, dúvidas, questões que você tem em mente, dúvidas, ou curiosidade de conhecer, né? A realidade é, em parte semelhante à nossa, em parte um pouco diferente, né? Então, o nosso horário está um pouco cedo ainda, que era 10h45, mas a gente pode ter um tempo agora, não sei se a Eliana tem mais avisos, e depois a gente pode ter um tempo, o café está sendo preparado, e vamos seguir o programa, tá bom? Aí, dependendo da situação, a gente antecipa um pouco o início das ênfases bíblicas. E amanhã a gente vai, eu não conversei com o bispo, mas a gente quer a intenção nossa é dar um foco mais pessoal, como marido, mulher, como casal, como pais, como lidar com essa... Você já viu que o bispo João anda sempre... Ele é meio parente do Castilho, ele só anda em quarta e quinta, né? Então, como lidar com essa realidade, né, de conduzir os filhos. A Aldir é pastora também, em algum momento, não sei se quando os filhos estavam mais autônomos, enfim... A gente quer que eles vamos passar alguma coisa para eles compartilharem como lidaram, né? A jornada, os filhos hoje são casados, eles têm netos, talvez um pouquinho do foco. Diga-lhe. Pode fazer a pergunta. A minha esposa quer te fazer mais uma pergunta, João. O microfone está por aí ainda? Já que vai mudar de assunto, então... Seja misericordiosa, né, irmã? Ah, não. Acho que o senhor tem condições de responder. Assim, acho que todos nós somos pessoas que têm virtudes, qualidades em termos de ministério pastoral, e todos nós temos nossas deficiências. Nós vivemos num sistema parecido com o de vocês, de itinerância, e eu acho que isso é bom, mas existem certos efeitos colaterais, vamos dizer assim. Alguma coisa que a gente percebe, se alguém não dá certo em algum lugar, você acaba tendo a chance de recomeçar em outro lugar. Mas se você, eventualmente, o problema é o lugar, né? Mas eventualmente é a pessoa. E se não faz mudanças pessoais, você só muda de lugar, de certa forma você muda o problema de lugar, sem consertar. Então, quando há mudança, pode ser uma coisa benéfica, né? Ou não. E o senhor já deu várias dicas muito boas, eu achei, porque nós temos uma dificuldade muito grande. Eu acho que eu saiba, na Holiness nunca teve uma coisa assim, você não pode ser pastor, vai procurar outro serviço, por conta, eu nunca soube de alguma história assim, né? Mas, eu também não tinha ouvido, né? É uma realidade bastante difícil, né? Mas eu acho que, agora, o senhor falou uma outra coisa muito séria, que é, quando, o senhor imita direitinho o bispo Adriel, parecia ele falando mesmo. Então, assim, mas eu acho que o senhor tem razão, e eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, que a gente está pensando em poupar o obreiro, mas a gente está sobrecarregando as igrejas, e quem sabe abusando das igrejas, quando a gente muda de problema, sem, na verdade, não ajudar a pessoa a se mudar, porque às vezes, algumas pessoas, às vezes, não sei se não estão dispostas a mudar, não sei como que funciona. Desculpa, estou alongando aqui nesses preâmbulos, né? A gente tem, por exemplo, um departamento de cuidado pastoral, mas poucos procuram.
nós temos oportunidade das pessoas virem abrir o coração, mas poucos procuram. E que poderia ser um bom antídoto para várias dessas crises. Então, assim, será que a pessoa, isso não é um bom caminho, ou a pessoa não quer buscar ajuda? Porque quando não dá certo, será que então a gente vai para outro lugar? Não sei, tá? Eu estou conjecturando um monte de coisas aqui. Mas como a gente pode ajudar numa coisa que eu particularmente, tem muitos críticos sobre isso, mas eu particularmente gosto da itinerância. Eu acho isso um bom sistema, né? Mas tem esse outra coisa, outro efeito colateral, vamos dizer assim, que pode acontecer. Existe alguma coisa que a gente possa fazer por isso? Aproveitar e falar da itinerância em igrejas conexionais, como é a Holiness. Você não tem outra opção. Isso é meio cláusula pétrea. A igreja será itinerante. Não existe igreja conexional que não seja itinerante. As comunidades não são itinerantes. Agora, se você for pegar, vamos pegar exemplo, as igrejas presbiterianas, elas escolhem o seu pastor, e se o pastor não foi escolhido por nenhuma igreja, ele está na rua. Igreja Batista também. Quem foi batista aqui, sabe disso. Estou falando porque eu sei que tem alguns que foram batistas. Sabe disso. Eu ajudei a sustentar pastor desempregado, vindo da igreja batista, da igreja presbiteriana. Porque se nenhuma igreja escolher, o pastor fica sem igreja. Agora, é interessante, na metodista e na Holiness, o pastor, de uma certa forma, tem garantia de nomeação. Então, você tem que tentar corrigir no início, é por isso o pastor tem que plantar uma igreja. Porque quem não planta, não sabe o valor que tem uma vida. Ganhar uma vida para Jesus é coisa séria. Você não joga essa vida fora fácil, não. Tá certo? Agora, indo na base da sua pergunta, eu falei que ia falar um pouquinho da itinerância. Itinerância é benção. Eu ouvi de um pastor dizendo assim: eu invejo vocês, porque vocês sabem que a igreja não é de vocês, a igreja é de Jesus Cristo. Você só está pastoreando em nome de Jesus. Quem cria a igreja e pastoreia aquela igreja, pensa que a igreja é dele. Ele falou: eu tenho a tentação de pensar que a minha igreja é minha igreja. Vocês não têm condição de fazer isso. Vocês são bem-aventurados. Pastor falando para nós, você é mais metodista do que eu, tá louco, né? Agora, então, quem está na itinerância sabe o que é. E aí a pergunta é a seguinte: como líder, eu posso jogar o problema para outra igreja, porque tem avaliação nas igrejas. Cada 2 anos nós fazemos uma avaliação na igreja. Se a maioria da igreja dizer que não quer o pastor, dificilmente a gente deixa. Às vezes eu deixo. Teve um pastor que teve 40% de aprovação. Eu sabia que ele tinha lidado com coisas dentro daquela igreja que nenhum outro pastor teve coragem de lidar. Ele lidou, a igreja rejeitou, falou: fica aí. Eu falei: fica aí, porque a igreja vai aprender a te amar. E eu tive que lutar com os SDs. Bispo, isso é perigoso. Eu falei: não, vai ficar. É isso que eu sinto de Deus. Vou deixar ele lá. Ficou e reverteu. Mas é raro, hein? Agora, quando um pastor, na avaliação, até aqui, ó, vocês fazem avaliação? A igreja local avalia o pastor? Vocês não fazem. Na nossa avaliação, inclusive o pastor Eduardo, se eu falar alguma coisa que é muito contrário ao que vocês agem, por favor, pode falar na minha frente, não tem nenhum problema, viu? Assim como você teve a coragem de me colocar diante desse pessoal para falar para eles, pode falar: olha, bispo, isso não funciona para nós, porque daí eu fico mais tranquilo, porque senão eu vou falar coisa aqui que depois você vai ter que corrigir, só lá na frente é duro, hein? Mas pode fazer sem nenhum problema, né? Eu cantei aquele cântico ontem. Se eu for rejeitar, eu tenho que, é verdade, gente, eu não tenho nenhum problema de falar: olha, bispo, infelizmente o que você está falando não funciona para nós. Mas na nossa região nós temos uma avaliação. E então tem pontinho lá, sim, não se aplica, uma coisa assim. Mas tem uma página inteira atrás, a gente faz todas as perguntas numa página, e eu avalio os SDs avaliam os demais. Avaliava. É um exercício difícil para mim, saber que eu não estou lá fazendo isso agora, mas eu falava para as igrejas dos SDs: eu gosto disso aqui, né? Porque a métrica é mais fácil. Mas sabe o que eu gosto mais? Eu gosto do que vocês vão escrever na parte de trás.
na parte de trás você pode fazer qualquer comentário que você quiser, qualquer, são 30 e tantas mil pessoas aqui, eu falo assim, eu leio todos os comentários, nem é por zelo, é por curiosidade, eu sou muito curioso, eu quero ler, e aqui ele fala assim, o pastor não vale nada, eu desconto, o pastor é maravilhoso, eu desconto também, eu quero aquele do meio assim, que o cara fala assim, o pastor tem essa dificuldade, mas eu quero que esse pastor fique, entendeu? E apesar dessas qualidades do pastor, não vai funcionar ele continuar na igreja, porque está assim, eu falo, esse é o sujeito sério, tá certo? Então, todo pastor, eu tenho uma secretária lá, continua como secretária do bispo, a Rosângela, que estava com o bispo anterior a mim, passou os 25 do meu episcopado, e está com o bispo Fernando, fala, essa pode ser bispa da igreja, não precisa nem fazer nada, pode dar ela de bispo que ela vai dar certo, com uma habilidade de trazer as coisas para o eixo e tal, eu cheguei lá, ela tinha um menininho desse tamanho, hoje é avó, e então, ela é a única pessoa que sabe o que foi escrito, ninguém assina nada, mas ela lê tudo e digitaliza todas as observações, e o pastor recebe, misturado assim, recebe, na verdade não é misturado, é colocada por assuntos, recebe todas as observações, se as observações são muito sérias, o bispo chama o pastor, vai conversar com o pastor, olha, você vai ficar nessa igreja, mas esse ponto aqui, se você não resolver, daqui a 2 anos você está saindo dessa igreja, ou eu estou te tirando dessa igreja, porque isso aqui não vai dar para você consertar na igreja, não nessa igreja, na próxima, evita isso, muda isso, vai ser melhor para você, mas eu acho que todos os bispos fazem isso, inclusive eu sei que a avaliação da 3ª região lá no São Paulo, é muito boa, eu inclusive acho que é melhor do que a que nós fazemos na 6ª, mas essa conversa com o pastor ajuda, porque realmente, a igreja, por avaliar o pastor, e votar, a pergunta é assim, para o futuro dessa igreja, para os desafios ministeriais futuros dessa igreja, você entende que esse pastor deveria permanecer, ou que seria melhor uma outra experiência pastoral? É assim, para o futuro ministerial dessa igreja, e a pessoa diz, prefiro uma outra experiência pastoral, ou prefiro essa experiência pastoral continuada. Então, a igreja sabe que a palavra final é do bispo, que assessorado pelos SDs decide, né? Mas nós não aceitamos, porque a igreja teria poder para jogar um problema para outra igreja, né? Nós não queremos, votamos contra, ele vai para outra igreja, porque não vai sair do ministério, porque se a igreja fizer um processo contra o pastor por algum erro que não é aceitável, ele vai ser julgado, mas se não é um erro não aceitável, é só uma maneira dele ser que a igreja não gosta, ela joga para outra igreja, né? Mas não, quem nomeia tem que trabalhar isso aí e chamar o pastor. Deixa eu dizer uma coisa, nós temos um caso agora que eu estou ajudando, já está resolvido. É uma ministra, uma pastora, por alguma razão, isso é inadmissível na denominação, em qualquer denominação conexional. A pastora estava indo bem na igreja, a igreja gostava da pastora, ela foi se desvinculando da região, assim, nada oficial, mas assim, ela não pagava a cota orçamentária, que é essa cota que eles pagam para as coisas que vocês precisam, parou de pagar, parou de ir em reuniões de pastores, e não foi, devendo para a região, devendo o ano todo, não indo mais nos encontros, e levando membros da igreja para fazer missão não sei aonde, então, uma avaliação lá não ia adiantar, porque a pastora ia querer ficar, e a igreja queria que a pastora ficasse, então, fora do ano de avaliação, o bispo pegou e mudou a pastora, tá. Como a pastora me teve como bispo quase 20 anos, ela ligou para mim, e assim, era muito amigo, o pai dela faleceu, era muito amigo do pai dela, a mãe dela é como uma mãe para mim, né? Ela, João Carlos, eu quero falar com você, não como bispo, é como um irmão que eu tenho, e que eu sei que ama a minha família, e papapá. Sim, ela é pastora, e o marido não é pastor, e o marido
faz um trabalho que ele precisa de carteira de clientes. Eu falei, irmã fulana, você recebeu o que você mereceu. Mas como assim? Eu falei, você ignorou a estrutura da igreja. Eu sei que você não estava indo em encontro de pastores, eu sei que você não estava pagando a cota orçamentária, e estava fazendo graça com a igreja. Então você recebeu o que você mereceu. E o bispo pode deixar do jeitinho que está, você não vai poder falar nada. Mas bispo é pastor. Portanto, eu quero sugerir o seguinte: escreva uma carta para o bispo Fernando, que é um homem de Deus. Vai escrever uma carta para o bispo Fernando e falar para ele: bispo, do jeito que o senhor me nomeou, eu vou passar necessidade. Então, ou o senhor me dá uma outra nomeação que possa permitir que o meu marido tenha a carteira ou seja, perto de onde eu estava, ou eu estou pedindo uma licença, porque eu sei que o marido dela ganha bem. Você pede uma licença para tratar de assuntos particulares, que é uma possibilidade na igreja metodista. Peça licença para tratar de assuntos particulares. Se o bispo quiser, porque ele não tem nada na lei que exige que ele dê, especialmente porque você pediu licença depois de receber a nomeação, se ele sentir que deve, ele vai te dar essa licença. O bispo ligou para mim, porque eu me coloquei à disposição dele. Falou: nós temos uma situação com a pastora tal, o que você acha? Eu falei: aí ele escreveu uma carta para mim. Falei: dá licença para ela, vai ter que exortá-la, porque eu não dei licença para um primo meu, quando ele recebeu a nomeação, viu a nomeação e pediu licença. Eu falei: não vou te dar licença, você vai entrar em disponibilidade na igreja, você sai, só o concílio para te devolver para a igreja, como pastor depois. Pus o meu primo, vou dar o nome dele, porque é conhecido em toda a região, Edneide Souza, pastor de Ponta Grossa, meu primo. Eu falei: você está em disponibilidade, agora só o concílio que te devolve. O concílio devolveu, e mais tarde eu coloquei ele como superintendente distrital, mas eu tive que bater o martelo. Aí eu falei: olha, minha pastora, eu falei: bispo, dá licença, mas não dá 1 ano que ela está pedindo, dá 2 anos, porque senão ela está definindo como é que vai ser. Dá 2 anos, se ela aceitar o que eu entendo que é bom para ela, e é bom para a igreja região. Aí ele escreveu para ela: eu vou te dar licença, ser 2 anos, para você tratar de assuntos particulares, até você acertar. A pastora, porque se rebelou, criando problema para a região, teve que entrar em licença no final das contas. Por quê? Porque estava criando dificuldade, achando que a igreja era dela, e nenhum de nós é dono de igreja, e a conexidade da igreja é essa bênção. Quando Paulo quis saber o que fazer o apóstolo Paulo, que foi rejeitado por Jerusalém, quando ele quis saber o que fazer, ele poderia ter falado para os judaizantes: essa igreja aqui foi eu que plantei, vocês não têm nada a ver com isso, cai fora, aqui nessa igreja vai ser assim, assim, assado, e o povo ia aceitar o apóstolo Paulo e Barnabé. O que eles fizeram? Não, nós vamos a Jerusalém perguntar para os apóstolos. Isso é conexidade. Se você não entendeu o que é conexidade, é isso. Eu sei tanto que eu não sou o dono, que outras pessoas vão dizer qual é o critério, e eu vou me submeter. Primeiro concílio de Atos 15 foi uma bênção, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor nada sobre vocês, a não ser o quê? O que o concílio falou? Vocês se lembram? Como é que é? Não comer carne sacrificada, impureza sexual, e não comer sangue. Quando Jesus fala com uma igreja em Apocalipse, Jesus confirma essas palavras do concílio, a prova de que o concílio agiu conforme a vontade de Deus, que Jesus falou assim: olha, eu tenho contra vocês, que vocês seguem os nicolaítas lá, que é sexualidade, e comem carne sacrificada aos ídolos, não sei o que. Jesus confirma. O Jesus está falando: eu estava lá em Atos 15, ajudando esse povo a decidir. Isso é conexidade.
Isso é conexidade. Eu sei que eu não sou dono da igreja, eu estou aqui em nome de Jesus, na submisso aos critérios da igreja. É isso. Você respondi, minha irmã? Respondi, minha irmã? Respondeu. Eu agradeço muito e eu só queria fazer dois comentários. Uma é que eu falei que não tínhamos avaliação. Na verdade, os membros da DC tem uma série de perguntas que eles perguntam para os obreiros e para as igrejas, que eu acho que seria o equivalente. E a outra, você fez um comentário que eu achei você bem corajoso, e eu entendo que quando você diz que pôs seu primo em licença, recusou a licença do seu primo, é o grande desafio vamos dizer assim, dos parentescos, né? E você soube separar. Eu acho que isso que te dá autoridade espiritual, saber discernir e separar essa questão. Então, queria te parabenizar por isso. Eu nunca tive dificuldade com isso, porque eu prefiro ser mal entendido do que ser negligente. Eu vou dar um nome também, meu sobrinho também. Eu forcei ele a tirar licença. Por quê? Porque ele fez alguma coisa que não era boa. E ele falou, não, a igreja gosta de mim, ela vai ter que aceitar isso aí. Eu falei, se você não vai respeitar a noiva de Jesus, lembra do não toque na noiva? Eu falei, respeita pelo menos a sua família, honra o seu pai nunca faria, o pai dele é falecido, seu pai nunca faria o que você está fazendo, peça licença. Ele ficou 8 anos de licença, fez até curso de direito, meu querido, amo muito meu sobrinho, mas eu forcei ele a tirar licença, e ficou 8 anos de licença da igreja, voltou, bênção. Eu nem conversava com ele, tão bravo que eu fiquei com ele. Falei, não, você não merece ser tratado como sobrinho, não. Você foi muito negligente. Hoje é uma pessoa que eu amo, que eu converso, trocamos elogios, mas eu prefiro ser mal entendido do que ser negligente no trabalho de Deus. Eu posso ser ignorante, não saber uma coisa e fazer errado, mas negligente naquilo que eu sei que é certo, né? Cuidado para não ser julgado pelas coisas que em tese você condena, né? A liderança é um preço alto, muito alto. Eu não falo para o Adriel que eu imito ele, não, porque eu não imito. Tem um tal de pastor Wesley, lá de Juiz de Fora, que é o Adriel falando. Ele até curva, vira, assim, ele põe a perna aqui, vira assim de lado, né? E começa a falar, fecha a boca assim, né? Esse Wesley é o Adriel falando. Muito bem. Então nós vamos para o intervalo. Dá o tempo de intervalo, a gente volta para a parte de ênfases bíblicas. A Eliana tem um aviso aqui. Bom dia. A respeito do ressarcimento de despesas, né, dos ministros, então todos os ministros podem procurar pela Yumi Nomura. Não precisa procurar, ela vai mandar no privado para vocês o link do formulário para vocês colocarem ali os dados, tá? Para vocês serem ressarcidos das despesas, ok? Se tiver alguma dúvida, podem procurá-la, tá? Lembrando também que hoje, 14h30, então teremos o arvorismo, né? Pode esperar ali no... Você quer falar? Pode falar. Deixa eu então falar as outras, daí você já pega e encerra para mim. Aí 15 horas a atividade das mulheres, né? Lá na capela. E foi encontrada ontem uma cédula, uma nota, né, de dinheiro nesta região aqui, e veio parar para mim. Então, quem sentiu falta, podem vir me procurar, tá bom? Bom dia, só um breve aviso, as pessoas que forem participar do arvorismo, vou pedir para que vocês vão de tênis, tá? Para não machucarem o pé, tá? Na tirolesa também, e os que desejam ir, que sejam breves, tá? Porque as pessoas que eu escolhi para estar ajudando, muita gente está no louvor, né? Então o pessoal tem ensaio às 16 horas, né? Então, para que a gente não possa atrasar, né? Então, sejam breves também, tá bom? Muito obrigado. Estava esquecendo aqui.
Vai ter agora uma internet aberta, tá? Então, vocês vão chegar aí, vocês vão encontrar ali uma internet que vai dar para vocês acessarem. Não tem senha nem nada, tá? Ele só vai ser derrubado nos momentos de culto, né? Em alguns momentos específicos aí das reuniões, ok? Valeu, obrigada.